Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa da Forever Young. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Portadores da Alergia Crónica e para nos falar sobre esta situação que prejudica e limita a vida de muita gente, temos connosco o Dr. Tiago Rama, imunoalergologista da Clínica Espregueira, no Porto. Doutor Tiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter tirado um bocadinho do seu dia agitado para estar aqui connosco para falar sobre este tema que diz respeito a tanta gente. Muito obrigada. Muito obrigado pelo vosso convite. O que é a alergia crónica, doutor? Bom, a maior parte das doenças alérgicas são doenças crónicas em si mesmas. Se nós considerarmos que as mais frequentes são efetivamente a rinite e a asma, logo aí temos duas doenças que têm todo o potencial para serem crónicas. Uhum. Desde logo porque a alteração que surge no sistema imunitário habitualmente vai persistir a partir do momento em que se instala, digamos assim. E habitualmente instala-se numa fase bastante precoce da vida. É claro que haverá rinites e asmas que não são propriamente alérgicas, mas que têm comportamentos semelhantes, digamos assim. A verdade é que grande parte destas doenças são realmente crónicas. E depois há outras doenças que, não tendo um comportamento crónico no sentido mais lato do termo, digamos assim, que não dão manifestações diárias, Uhum. como por exemplo a alergia alimentar, a alergia aos medicamentos, a alergia perdão, aos venenos dos himenópteros, como as abelhas ou as vespas, a verdade é que acarretam peso que é crónico na vida dos doentes, porque a questão não é propriamente a sintomatologia diária, as manifestações diárias, mas sim a questão do contacto, que pode acontecer a qualquer momento e que pode causar efetivamente uma reação aguda e que pode ser inclusivamente comprometedora da vida. Quando falamos em alergias, podemos dizer que elas passam de pais para filhos ou não? Podemos dizer que existe alguma predisposição para que o sistema imunitário responda de uma forma que não é suposto acontecer, digamos Uhum. assim. Agora, dizermos, por exemplo, que uma alergia ao leite passou da mãe para o filho, ou que uma alergia aos ácaros passou de um pai para um filho, já é um salto indutivo muito grande. Pelo menos se falarmos em termos de hereditariedade genética. É natural que haja algumas doenças, por exemplo, a asma, Uhum. tenham um componente hereditário. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a dermatite atópica. Pode inclusivamente acontecer com a alergia a determinados, ou com a hipersensibilidade, de forma mais correta, a determinados medicamentos. Uhum. Mas é muito difícil nós estabelecermos esta ligação de uma forma muito imediatista, digamos assim. Há outra questão que é importante. Cada vez mais nós sabemos que o ambiente, mais do que a hereditariedade, também propicia de sobremaneira o desenvolvimento da alergia. Ora, se nós considerarmos que as famílias habitualmente tendem a desenvolver-se num ambiente semelhante, Exato. ainda que não haja uma predisposição hereditária ou genética, esta questão familiar assume de facto um papel bastante relevante. Uhum. Por aquilo que o Dr. Tiago já nos referiu, podemos chegar à conclusão que as causas de uma alergia crónica são imensas. São infindáveis e cada vez mais presentes na nossa vida. Claro que a questão hereditária em todas as doenças está sempre por trás, digamos assim, assombra Uhum. sempre a questão, mas cada vez mais há um conjunto de fatores externos, ambienciais, que têm que assumir um papel muito importante. Desde logo a poluição, desde logo a exposição aos detergentes, a exposição aos microplásticos, as alterações do nosso microbioma, portanto, da nossa flora, digamos assim, nomeadamente do ponto de vista gastrointestinal, a nível dos intestinos, Uhum. desde logo a questão da exposição, seja, nomeadamente aos aerologénios, e seja aos ácaros, seja aos animais em casa,
Por exemplo, ter um cão em casa pode ter um efeito protetor se o cão estiver nos primeiros anos de vida. Já em relação aos gatos, nós não sabemos muito bem, a evidência não é tão contundente, mas efetivamente digamos assim, este contacto com alguma sujidade, se é que podemos chamar dessa forma, pode ser protetor para o nosso sistema imunitário no que diz respeito ao desenvolvimento de alergias. De alguma forma, mantém o nosso sistema direcionado para coisas construtivas e úteis, em vez de se estar a preocupar com trivialidades com as quais não se devia ocupar. Acaba por ser uma forma do nosso sistema imunitário começar a embirrar com determinadas questões, quando devia ser perfeitamente tolerante. Exatamente. Uma das alergias que tem surgido cada vez mais, e o doutor já referiu aí, é, por exemplo, ao leite. Cada vez temos mais pessoas que não conseguem, que não, e que vêm a descobrir que são alérgicos ao leite. Por que é que isto está a acontecer cada vez mais? Ou sempre aconteceu e nós simplesmente não estávamos alerta para esta situação? Eu creio que quando falamos de reações ao leite é importante distinguirmos Hum, dois aspectos importantes. Por um lado, a alergia, por outro lado, a intolerância à lactose. E com alguma frequência surge alguma confusão entre as duas. E é verdade que a intolerância à lactose é cada vez mais prevalente, nomeadamente na idade adulta. adulto, exato. Sendo verdade que a alergia alimentar é cada vez mais detectada, eu não tenho a certeza se ela está efetivamente a aumentar ou não. Não tenho dados que me permitam chegar a essa conclusão ou afirmá-lo de forma peremptória. É de facto uma impressão que nós temos, que há mais alérgicos, há mais crianças alérgicas ao leite. E há inclusivamente algumas reações, algum tipo de reações, nomeadamente o aparecimento de sangue nas fezes, o aparecimento inclusivamente a questão do refluxo, a questão de vômitos e de diarreias frequentes que surgem durante, ou podem surgir durante o primeiro ano de vida, em bebés alérgicos ao leite e que habitualmente desaparecem com o passar do tempo. Este é um tipo de alergia, é aquilo que nós chamamos de uma alergia mais tardia. A alergia imediata tem outras proporções, nomeadamente com o aparecimento de reações, habitualmente nos primeiros minutos, mas até 1 a 2 horas após a ingestão do leite. E nestas últimas duas nós verificamos que efetivamente, ou esta é a nossa percepção, digamos assim, isto é muito, muito de impressão, digamos, que efetivamente vemos cada vez mais crianças com este tipo de questões. Quando me pergunta sobre causas, o que é que poderá estar a acontecer? Uhum. Mais uma vez, é algo que ainda é muito teorizado. Nós temos alguma evidência mais do ponto de vista de estudos in vitro, mais laboratoriais, mais em animais, mas a exposição que nós temos hoje em dia aos poluentes, aos microplásticos, a alimentos demasiado processados, a detergentes que ingerimos, por exemplo, nas pastas de dentes, que ingerimos quando bebemos líquidos de um copo que levou com um abrilhantador, por exemplo. Há uma série de coisas que podem ser nocivas para aquilo que nós chamamos as nossas barreiras mucosas e que podem ter uma importância significativa no desenvolvimento de alergia. E é possível que este desenvolvimento aliás, o aumento do desenvolvimento de alergias se possa dever exatamente a estas mesmas questões de exposição. Disposição, coisa que antigamente não existia, não é? E com a evolução da própria sociedade, o que é para nos fazer mais confortável, por vezes, depois acaba por ter o reverso da moeda. Quais são as alergias crónicas mais comuns? Sem dúvida, a rinite alérgica e a asma, mas largamente, inclusivamente a rinite alérgica pode atingir 20 a 30% da nossa população. A asma, provavelmente não ultrapassará os 10% da população global, talvez seja um bocadinho mais alta, cerca de 12% nas crianças, mas são claramente as mais frequentes. Todas as outras têm percentagens bastante Mais menos pequenas. importantes. E qual é a diferença entre a asma e a rinite? A rinite,
Portanto, refere-se a sintomas da cavidade nasal. Portanto, estamos a falar de duas patologias respiratórias crónicas e de foro alérgico, mas a rinite restringe-se a sintomas que vêm do nariz, nomeadamente o pingo no nariz, os espirros, a comichão, o pingo, inclusivamente, que pode vir para a frente ou ir para trás, com a sensação de desconforto na garganta, inclusivamente tosse ou até mesmo rouquidão com alguma frequência. A estes sintomas nasais está frequentemente associada à conjuntivite, portanto, os sintomas mais oculares, com a sensação de lacrimeiros, portanto, aquela percepção de que se está sempre a chorar. Isto é mais frequente até no exterior e na exposição ao pólenes em indivíduos alérgicos aos pólenes, mas, portanto, estamos a falar de sintomas altos. Eu falarei da asma, mas aproveito para fazer aqui um intermezzo, digamos assim. É muito relevante nós pensarmos que vias respiratórias nós só temos uma, que vem desde cá de cima até à parte terminal dos nossos bronquíolos e dos nossos alvéolos. Portanto, não será estranho nós pensarmos que uma percentagem muito importante de indivíduos que têm asma têm rinite e que o facto de termos rinite mal controlada pode levar ao desenvolvimento da asma. A asma o que é? A asma é uma doença respiratória inflamatória crónica das vias aéreas, nomeadamente das vias aéreas mais fininhas, em que aquilo que acontece é que a inflamação vai fazendo com que os brônquios mais fininhos, as nossas pequenas vias, se vão encurtando, vão ficando menos calibrosos, digamos assim. E isto faz com que, quando temos esta situação em que eles ficam menos calibrosos, em que eles ficam mais fechados, surge uma percepção de falta de ar, frequentemente até associada à sensação de pressão no peito, a que habitualmente se associa também a pieira e a tosse. São situações que habitualmente surgem e desaparecem de uma forma espontânea, se nós lhe dermos tempo suficiente, embora isso não seja desejável. Naturalmente que no passado seria muito mais frequente, mas morre-se de asma, ok? Portanto, é extremamente importante nós abordarmos estas situações de forma mais rápida possível para que consigamos reverter, para que consigamos broncodilatar estas vias que estão mais estreitas do que deveriam estar. E que tratamentos há para essas duas situações? Já que são as mais comuns, digamos assim. Para ambas, o tratamento anti-inflamatório é a base. É a base. Quando falamos de tratamento inflamatório nestes contextos, estamos sempre a falar de glicocorticoides, portanto, de derivados da cortisona. Claro que estaremos a falar, desejavelmente, de corticoides, de glicocorticoides de aplicação local, de aplicação tópica, digamos assim, sejam sob a forma de sprays, de forma que se depositem na nossa cavidade nasal, seja sob a forma de inaladores, que podem assumir várias formas, mas em que a ideia é nós fazermos a inalação para que eles entrem e se depositem nas nossas vias aéreas mais finas. Isto, o tratamento crónico, Uhum. nomeadamente na asma, em situações agudas e em algumas situações do ponto de vista de manutenção também, do ponto de vista crónico, pode ser extremamente importante nós termos broncodilatadores, ou seja, medicamentos que atuam sobre um determinado tipo de receptores que vão promover a redução do tal estreitamento, portanto, a abertura dos brônquios para que a percepção de falta de ar e todos os outros sintomas desapareçam. Estamos agora a chegar ao inverno. É pior esta altura para as pessoas que sofrem deste género de alergias? Depende. Para as Hum. pessoas com rinite, depende bastante de qual a causa da alergia. Se forem os ácaros, por exemplo, os ácaros não bebem água, os ácaros precisam de umidade, no ar envolvente, portanto, agradecem exatamente esta presença de maior umidade. Mas, por exemplo, um indivíduo que seja alérgico aos pólenes da primavera, nomeadamente das gramíneas ou das ervas, em princípio, esta será a melhor altura do ano. E do ponto de vista da rinite, podemos encaixar mais ou menos as coisas desta forma. Uhum. Depende do estímulo, depende do alergénio que efetivamente causa sintomas. Quando falamos da asma, já não será bem assim.
Sendo verdade que há algumas asmas relativamente pouco frequentes só têm sintomas em situações de exposição, a asma é uma doença crónica numa acessão diferente, porque a inflamação vai manter-se de uma forma mais persistente. E isto vai fazer, perdão, com que comece a haver aquilo que nós chamamos hiperreatividade brônquica, que pode surgir não só face a estímulos alérgicos ou alergénicos, para sermos mais corretos, mas também para estímulos, digamos, irritativos, para estímulos físicos. O frio pode ser uma situação de passagem de um ambiente temperado para um ambiente frio, de uma forma brusca, pode ser suficiente para desencadear uma crise de asma. Falando na questão do frio e do inverno, é sempre uma altura em que nós temos mais tendência para estar no interior, para nos resguardarmos mais, para estarmos, às vezes até, pelo menos em Portugal é muito estável, para irmos passear ao shopping. E neste contexto, temos também outras coisas que podem causar agravamentos importantes da asma, nomeadamente as infecções, que são a principal causa de agudizações de agravamentos de asma. E nós sabemos que não é propriamente o frio que causa as infecções, é sim o contacto com alguém que está infectado, não é? Nós, efetivamente, não devemos ser demasiado securitários deste ponto de vista, a não ser em contexto de pandemia, naturalmente, Claro. mas é muito importante que nós tenhamos comportamentos adequados neste contexto e que pensemos que se temos asma e se a nossa asma não está bem controlada, não é muito boa ideia irmos meter-nos num sítio onde vai estar muita gente a espirrar ao pé de nós. Claro que se a asma estiver bem controlada, a situação já será diferente. Mas o frio tem associado efetivamente várias coisas. Já agora, falando da questão do contexto do shopping, os ares condicionados, os perfumes, os odores, sejam de perfumaria, sejam das próprias lojas, por vezes nós sentimos, os detergentes com odor mais intenso, nomeadamente a lexívia, têm também um efeito irritativo ao nível das vias aéreas e podem ser suficientes para causar agravamento da asma, nomeadamente, insisto, num doente cuja asma não esteja bem controlada. O exercício também pode ser uma causa importante para alguém, insisto mais uma vez, que não está bem controlado, mas o exercício no frio pode também ser uma agravante, digamos assim. Estamos a juntar dois componentes para criar aqui a tempestade perfeita. Antigamente dizia-se que, ou pelo menos eu ouvi dizer, que quem tem problemas de asma ou de rinite devia morar perto do mar ou passear perto do mar. Isto é verdade, doutor? Depende sempre muito. Lá está, temos que pensar que, nomeadamente no nosso contexto no Norte, a principal causa de alergia a alergénios que estão no ar, são os ácaros. Uhum. Ora, viver ao lado do mar é pedir para haver ácaros em casa. Exato. Por mais cuidadosos que nós sejamos, mesmo que tiremos os tapetes do quarto e os cobertores e as almofadas e os edredons de penas e os cortinados sejam lavados muito frequentemente, num meio muito úmido vão sempre haver mais ácaros. Não há dúvida absolutamente nenhuma disso. É claro que quando falamos em relação aos pólenes, já não será bem assim. Portanto, estas recomendações têm que ser sempre ajustadas ao indivíduo que temos à nossa frente. Não devemos fazer recomendações de uma forma muito generalizada. Ou seja, cada caso é um caso. Exatamente. Uhum. E há maneira de prevenir estas alergias? Além de fugirmos dos ácaros a sete pés, há maneira ou não? Essa é a pergunta do milhão de dólares, como se costuma dizer. Provavelmente para nós prevenirmos a epidemia de alergia que nós temos cada vez mais, teríamos que mudar radicalmente o nosso estilo de vida Pois. e a nossa exposição. Há pequenas coisas que nós podemos e devemos fazer, nomeadamente em relação aos nossos filhos e durante as fases mais precoces da vida. Aquela questão de ter, por exemplo, um cão em casa, o contacto frequente com a natureza, o contacto com a quinta, com situações de sujidade, permitirmos que haja efetivamente
uma boa, digamos assim, um bom envolvimento com o meio, com o meio ambiente e com a natureza em geral podem ser aspectos importantes. A redução da exposição aos detergentes e aos microplásticos, promovermos um bom microbioma com uma alimentação diversa, com uma quantidade suficiente de fibras, portanto, pré-bióticos, pode ser também extremamente importante. E quando falamos de prevenção, para além desta questão da prevenção primária, temos sempre que pensar em termos de prevenção secundária, a partir do momento que temos a doença, o que é que nós podemos fazer para evitar que as coisas progridam? É efetivamente tratar o mais rapidamente possível os sintomas. E, inclusivamente, há alguns estudos que demonstram que, por exemplo, fazer imunoterapia com alergénios, a chamada vacina para as alergias, em doentes que têm rinite, pode prevenir o desenvolvimento de asma. Portanto, há várias coisas que nós podemos fazer. A nível de saúde pública e a nível governamental, há vários aspectos que poderiam ser abordados. E mesmo em termos de escolas, o contacto com a natureza, com a terra, com animais, haveria muita coisa a fazer. E era importante também termos outro tipo de regulamentação do ponto de vista da indústria alimentar, mas acho que aí já estamos a entrar em níveis estratosféricos. É claro que este nível de asepsia e de limpeza que sob o qual nós vivemos, digamos assim, é extremamente importante. Já não se morre como se morria de infecção. E esta questão da segurança alimentar é de suma importância, sim, mas no futuro teremos que encontrar aqui um equilíbrio entre as duas situações, entre mantermos o nosso sistema imunitário ocupado da forma que deve estar ocupado e impedi-lo de desenvolver birras e de se tornar intolerante a coisas que não deveria ser. Antes de irmos embora, queria-lhe só fazer mais uma pergunta. Grande parte do nosso público, é maior de 45, 50 anos. No caso, por exemplo, da asma, a asma agrava com a idade ou não? A asma pode agravar com a idade, nomeadamente na idade adulta, ou pode melhorar com a idade. Nomeadamente as crianças, com alguma frequência, têm têm manifestações de asma, embora muitas delas não tenham propriamente asma, será uma questão mais de subdesenvolvimento, digamos assim, da árvore respiratória, mas podem deixar de ter sintomas de asma por volta dos 6, 8, 9 anos. Durante a adolescência, com o pico de crescimento, há também alguns doentes que deixam de ter sintomas até ao final da adolescência, até aos 18, 20 anos. Há pessoas que desenvolvem asma, habitualmente não alérgica, durante a idade adulta, e nomeadamente na meia-idade. Ah, E há outro fenótipo, indo buscar aquilo que nós falámos há pouco, que houve resolução dos sintomas durante a uhum, adolescência, uhum. que volta a apresentar asma a partir dos 30, 40 anos. Portanto, há aqui vários aspectos que é importante nós termos em consideração. Quando falamos da asma mais do idoso, podemos estar a falar de situações em que, para além de termos uma asma que pode não ter sido bem controlada até então, começamos a ter outros fatores, outros problemas de saúde que podem contribuir para o mau controle da asma ou, inclusivamente, para o seu agravamento quando falamos de determinados tipos de medicações e determinado tipo de problemas. É mais perigoso nesta faixa etária? Ter asma no idoso? Sim, sim. Sim, habitualmente, nesta fase, e nomeadamente na nossa população, em que nós temos idosos, frequentemente doentes, bastante Exato. doentes, em que não houve, digamos assim, um investimento em saúde na altura certa. Foram pessoas que cresceram a maior parte delas cresceram antes do 25 de Abril, em que as coisas não funcionavam da melhor forma, como todos sabemos. E, infelizmente essa fatura paga-se exatamente a Certo. partir de uma certa altura em que o sistema começa a apresentar falhas, digamos assim. Nesta fase pode ser mais complicado ter asma, mas é importante nós sabermos que a asma pode ser grave em qualquer momento da vida
E sendo verdade que se a tratarmos adequadamente numa fase precoce, ela pode não causar qualquer tipo digamos assim, de dificuldade, de adversidade, se nós não a abordarmos, não tivermos o seguimento adequado, não cumprirmos a medicação que nos for prescrita, rapidamente as coisas podem descarrilar em qualquer idade. em qualquer idade. Doutor Tiago, muito obrigada por ter estado aqui. Acho que esclarecemos muita gente e vamos deixar o conselho: fujam dos centros comerciais. Ou então escolham horários em que não esteja tanta gente, o que é difícil agora antes da época natalícia, mas de qualquer forma, previnam-se para não sofrerem e vão para a natureza dar um passeio, não é? Sim, exatamente. Doutor Tiago, muito obrigada e desejo-lhe um excelente resto de dia. Muito obrigado pelo convite e obrigado. Bom Natal. Obrigada, bom Natal, bom Natal.